Um marco dos acidentes nucleares. Isto foi o que aconteceu no norte da atual Ucrânia em abril de 1986. O episódio ficou conhecido como o acidente de Chernobyl. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, recordarmos o acidente nuclear ocorrido na cidade de Pripyat em 1986. A usina onde ocorreu o acidente ficava situada no município de Pripyat, próximo à cidade de Chernobyl, no norte da atual Ucrânia, perto da fronteira com Belarus. O acidente no reator de número 4 da usina de Chernobyl aconteceu na madrugada do dia 26 de abril do ano de 1986. A quantidade de vítimas e os impactos causados pela radiação foram amplos. Cerca de 155 mil quilômetros quadrados dos territórios atuais de Belarus, Ucrânia e Rússia foram afetados. Mais de 8 milhões de pessoas sofreram de alguma forma impactos da radiação. As vítimas acabam sendo um pouco discutidas, como que se enquadra a vítima, não se enquadra a vítima, mas houve 2 pessoas que morreram por conta da explosão, então quase que imediatamente. Teve uma pessoa que morreu de queimadura e 28 pessoas ali morreram por conta da exposição à radiação. Teve muita gente que estava envolvida no controle dos danos por conta das explosões. Eles estimam ali cerca de 60 pessoas já imediatamente, né, tentando controlar fogo, essas coisas. E ali algumas pessoas também, eles estimam que cerca de 100 pessoas tiveram síndrome aguda da radiação. Edilaine Honório da Silva, professora doutora do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, USP, concedeu a entrevista ao Estação História. A origem do acidente de Chernobyl. Acidentes, eles sempre acontecem por uma soma de fatores, né? Acidente, seja um acidente de avião, qualquer coisa assim, é sempre uma soma de fatores que vão acontecendo. Então foi uma série de erros que acabou levando a essas explosões. Tinha um teste programado para aquela noite, e para fazer esse teste a potência do reator tinha que estar num certo nível, só que ela estava muito mais baixa. Teve um pouco de problema de comunicação também entre as equipes de segurança, as equipes que estavam querendo fazer o teste, e quando eles finalmente puderam, né, teve alguns atrasos, porque como é uma usina de geração de energia, precisava prover essa energia ali para a população, e quando o teste finalmente foi começar, a potência do reator estava muito baixa, e aí eles começaram a tentar fazer essa potência subir, mas ela não subia da forma adequada, e aí eles começaram a tentar dar a volta assim para fazer essa potência subir. Então dentro do reator existem alguns elementos, uns tubos assim, né, que controlam a reação nuclear. Aquele reator, para ele operar com segurança, ele precisava de pelo menos 15 desses elementos. Só que como eles queriam aumentar a potência, eles foram removendo e no fim só tinha 8. Então esse foi um dos primeiros erros, né, que aconteceram. Um fator foi determinante: o desligamento do sistema de resfriamento. O reator, ele tá gerando calor ali, mas ele tem um sistema de resfriamento pela água. E aí, quando o teste finalmente começa, a água que vai entrar no reator, ela tá um pouquinho mais quente do que ela devia estar, porque ela vai resfriar, então ela tem que estar uma certa temperatura ali. Só que como ela estava um pouquinho mais quente, ela acaba gerando vapor, e esse tipo de reator tinha um problema, que quanto mais vapor, mais potência tinha. E aí a potência começa, que eles queriam que subisse, mas ela começa a subir meio descontrolada. E ela sobe tão abruptamente que causa um dano no núcleo ali do reator, que acontece essas varetas, né, dos elementos combustíveis, elas acabam também estourando e gera mais vapor ainda, e aí a pressão sobe mais ainda, e aí acaba virando, como se fosse uma panela de pressão, né? Se a gente fazendo uma analogia assim, se a gente está cozinhando, e aí a panela de pressão demora muito para pegar a pressão, a gente vai aumentando o fogo, aumentando o fogo, aumentando o fogo, chega uma hora que a pressão está muito alta, a gente quer abaixar o fogo, mas não consegue chegar perto porque já está muito quente. Então teve a primeira explosão, e aí, por conta dessa primeira explosão do vapor que estava lá dentro, dessa pressão muito grande, acaba havendo reações químicas também dos elementos que estavam presentes no vapor, e tem uma segunda explosão.
No momento do acidente de Chernobyl, a região vivia os últimos anos de União Soviética. O bloco, vale lembrar, viria a se dissolver em dezembro de 1991, ou seja, pouco mais de 5 anos depois da ocorrência nuclear. A região era predominantemente agrícola e o tipo de solo que tem naquela região ele acaba facilitando um pouco a absorção dos elementos radioativos. A gente tem até hoje estudos de como a radiação ela é transportada através de todos os meios materiais, mas nesse caso, né, através do solo, justamente para a gente poder entender como a gente pode armazenar e enfim. E o solo de lá a gente sabe que ele facilita um pouco essa absorção desses elementos radioativos, o que acabou um pouco, se a gente for pensar que eram comunidades que dependiam ali do solo para plantar, enfim, né, poder... Isso não é tão antigo, são 40 anos só, mas ainda assim a gente sabe que essas comunidades precisam plantar os seus alimentos. Então acabou gerando até uma certa insegurança alimentar, porque aí os alimentos já não eram mais próprios para o consumo, né? Teve um problema também de contaminação de leite, porque as vacas ali se alimentavam na grama, enfim. Também teve a evacuação, né? Uma das coisas principais que... Porque quando a gente fala de Chernobyl, a gente sempre pensa na radiação, que é uma coisa de fato muito impactante, mas provavelmente o impacto, e aí não é uma fala muito científica, mas quase pessoal, a gente imagina você tá vivendo e de repente você é realocado, você tem que sair de onde você tá. A gente vê, né, no Brasil quando acontece enchentes, esses deslizamentos de terra, a gente vê como isso causa um impacto social e psicológico. E foi exatamente o que aconteceu também, né? Então a gente tem uma estimativa de que 100 mil pessoas foram evacuadas ainda em 86. E aí nos anos seguintes, mais 200 mil pessoas também precisaram ser realocadas. E a gente tem uma área ali de exclusão, de onde fica o reator, que tem um raio ali de mais ou menos 30 quilômetros. E as pessoas não puderam voltar, né, para a casa delas, para as coisas delas. Então isso de fato gera um impacto social muito grande. Este foi o Estação História de número 263. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Organização das Nações Unidas, ONU, Governo da Ucrânia, além da entrevista concedida pela professora Edilaine Honório da Silva, da USP. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.